No vídeo de hoje eu vou mostrar como você consegue estruturar cada etapa do seu processo de vendas. E o legal é que independente da ferramenta que você está pensando em aplicar aí para sua empresa, esse vídeo vai te ajudar. E não esqueça, se esse vídeo ajudar, não deixe de se inscrever no canal. Então, começando aqui no meu funil de vendas, eu tenho o meu funil principal, posso até colocar aqui para deixar mais claro, que são os negócios. Então aqui embaixo desse guarda-chuva de negócios eu vou ter várias etapas. Então eu tenho aqui primeiro, né, a entrada de lead. Aí eu tenho aqui uma qualificação. Eu vou colocar os que já são engessados, eu vou dizer assim. Então eu tenho a qualificação, eu vou ter um perdido e eu vou ter o ganho. Esses aqui são praticamente imutáveis, tá? Todo o CRM vai ter essas duas etapas. Então vou botar verdinho e o perdido para cá. Mas o que acontece nesse meio aqui, ele é o que importa para nós. Dá um F5 para atualizar. Então o que acontece? Vamos lá. Entrada de lead. O que ocorre na entrada de lead? Então todos os canais que eu tenho de aquisição vão converter os leads para cá. Temos que eu tenho aqui, né? Facebook, tem Instagram. Deixa eu voltar para cá. E aí eu tenho lá outro canal. Tenho também, obviamente, e-mail. Se você tiver porta de loja também, né? Porta, ou seja, o offline e entre outros canais. Então o que acontece? Todos esses leads, quando entram em contato, ele pode ser automatizado para esses contatos já caírem nessa primeira fase, ou ele vai ser adicionado manualmente. Esses contatos precisam ser convertidos para a minha entrada de lead, porque eu tenho que ter esses dados na mão. No final do mês, no final de um determinado ciclo, eu vou precisar saber fazer uma análise, um relatório de quantos leads entram dentro do meu CRM, ou seja, do meu sistema, para poder contabilizar. Então lembrando, aqui eu tenho todos os leads que vêm canais de aquisição, eles precisam entrar na minha base daqui de entrada de lead. Então aqui é onde começa o nosso processo comercial, né? Então aqui entrou o lead, no caso você precisa também definir dentro do seu processo comercial quais são as informações que você precisa para mandar ele para uma qualificação. Então ele entrou e lembrando, né? Aqui lead não pode ficar parado. O que eu quero dizer? A maioria dos problemas que eu vejo no processo de CRM é o quê? O lead entra aqui, mas ele não dá continuidade. Ou seja, o gestor comercial, às vezes por conta de um volume de demanda ou até por ausência de algumas automações, que nesse caso vai funcionar muito bem, faz o quê? Deixa o lead parado. Então entra um lead em contato hoje, entra, digamos assim, imagina uma situação onde você tem 5 leads entrando por dia. Então, ao final de semana a gente já tem 25. Somando mais 25 da próxima semana, então é difícil, no caso, para o nosso vendedor fazer esse controle. É muito importante que as automações contribuam para isso. Então eu tenho aqui uma entrada de lead. Depois que você tem esse lead, você precisa fazer o quê? Jogar ele para frente, né? Fazer com que ele avance. E aí a gente tem a qualificação. Vou colocar lá, no nosso caso, nós somos uma agência de marketing. Nós temos perguntas que são essenciais para poder qualificar esse lead. Então, o que você já investiu de marketing? O que você faz? Tem um website? Qual que é o tamanho da sua equipe? O que de orçamento você colocou nos últimos 3 meses? Então são várias questões que eu tenho para poder qualificar o meu lead. Então eu tenho aqui questões de qualificação. Não vou corrigir agora, mas são várias questões que aí no seu negócio você também vai fazer, ou você já entende quais são as perguntas que vai identificar se esse lead ele tem um potencial ou não. Digamos que o meu prospect preencheu todos os requisitos e agora eu tenho uma etapa do quê? De proposta. E aqui é onde a gente já quase que encaminha para o final do nosso fluxo. Antes de encaminhar, eu fiz uma proposta. Então imagina lá, entrou o lead, ele veio dos canais ali, qualifiquei, fiz as questões, ele se qualificou. Se ele não qualificou, obviamente, eu venho, coloco ele em perdido com uma justificativa. Se ele foi qualificado, eu vou agendar uma proposta com ele. Não, nessa proposta eu vou colocar, obviamente, todas as vantagens de contratar conosco o serviço. Apresentei a proposta, o que eu faço? Vai para ganho? Vai para perdido? Não. Aí que eu tenho mais uma etapa que eu posso incluir, que é de follow-up. Que é o quê? A tentativa, o contato novamente com esse cliente, que é um cliente potencial, onde eu vou tentar resgatar ele para um fechamento, ou seja, um ganho. Mas antes de ganho ainda, eu posso ter mais uma, eu posso estender um pouco o meu processo. E eu posso ter uma etapa aqui de contrato. Então, tem mais uma etapa de contrato e dependendo como for o seu serviço, e ainda eu posso incluir também uma etapa de financeiro. Digamos, no seu caso, o seu processo ele só vai iniciar depois que o cliente paga o serviço. Então, aqui você precisa ter uma etapa do financeiro, porque não adianta você colocar como ganho se o cara não pagar o boleto, então, né, a fatura não vai mudar em nada. Então ele ainda não vai ser um cliente. Voltando aqui, nós temos o nosso fluxo do CRM. Então, entrada de lead, qualifico, apresento uma proposta, faço o follow-up, apresento um contrato, vai para o financeiro e aí eu tenho uma etapa de ganho. E aqui, ó, é legal de citar porque o CRM ele sempre vai mostrar a evolução de cada etapa. Então, em tese, 100% dos leads vai cair em entrada de lead. Não tem por que também 100% não ir para a qualificação, porque todos eles estão em entrada de lead e vão estar em qualificação também, tá? Agora, se vai para a proposta, esses 3 pontos aqui são cruciais nessa análise. Por quê? Daqui até aqui, você vai conseguir identificar qual que é o percentual de leads que o seu marketing ou a sua empresa está trazendo de leads qualificados. Então, imagina, né, que dentro dessa estruturação, eu tenho 100%, vou colocar 10 leads. Eu tenho 10 leads nessa estrutura, certo? Desses 10 leads, eu apresentei uma proposta somente para 5. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que 50%
50% dos meus leads não são qualificados para uma proposta. E aí, indo mais longe, eu consigo saber também do percentual dos leads que entraram dentro do meu funil de vendas, qual que é o percentual que nós convertemos em vendas. Então imagina que a cada 10 leads eu converto 2. Então eu tenho 20% conversão dentro do meu processo comercial. E uma coisa que eu já vi também o pessoal errar muito é o quê? Colocar uma etapa de perdido, sendo que é essa daqui e não pode ser. Se você ver no seu CRM, sempre vai ter uma coluna que vai ser praticamente imutável, porque os dados que vão cair em perdido e em ganho, eles não podem alterar. Então o que eu tô querendo dizer? Algumas pessoas colocam como perdido aqui ou recuperar em outro local que não seja essa fase final. E isso é um problema, porque quando você for fazer uma análise de fechamento, isso não vai bater, porque você não completou o ciclo do lead. O lead, como eu falo para todos os vendedores, pessoal, consultoria, é o seguinte, o lead ou ele avança ou ele é descartado, parado jamais. Então o que acontece? Eu tenho os leads que entram aqui e ele precisa ter uma finalização. E agora algo que eu vou fazer aqui é um pouco diferente, né? Que eu posso fazer o quê? Um funil de onboarding do cliente. Ou seja, ele entrou, né, para sua empresa, para sua base e você quer fazer um acompanhamento dele, tá? Então você pode tanto fazer esse acompanhamento quanto pode fazer por várias tarefas ou demandas para fazer de fato um acompanhamento mais aproximado. E nesse onboard eu posso fazer o seguinte, ó, entrada novo cliente. É as mesmas etapas, tá? Então eu tô fazendo o quê? Eu tô separando etapas para um onboard do meu cliente. Então tem a entrada do cliente, eu vou ter um acompanhamento, mês 1, óbvio, né? O nome depois que a gente pode mexer. Aqui eu posso ter o mês 2, ou seja, até melhor ainda, eu posso fazer aqui, ó, primeiro trimestre e aqui o segundo trimestre. E o que eu faço? Quando o lead, ele dá como ganho, automaticamente ele cai nessa etapa aqui. E o que acontece? Aqui nessa etapa, eu tenho inúmeras coisas que eu posso desencadear. Então vou dar um exemplo. Entrada do lead, mensagem de boas-vindas. Eu posso ter aqui uma tarefa para mim que vai entrar em contato com o cliente, coletar dados, enfim, o que precisa ser feito para dar continuidade com esse seu cliente. E aí, o que vai acontecer? Depois de um período, você pode automaticamente mandar ele para essa segunda fase, que vai começar o acompanhamento. Pode ser feito de feedback inicial, vamos colocar assim. Então, digamos, né? Primeiro mês passou, ele caiu aqui o cardzinho nessa etapa, depois ele vai avançar para a próxima. Posso mandar um e-mail para ele perguntando como é que foi o atendimento, como é que está sendo a experiência junto com a empresa, enfim. Só para te mostrar que eu posso utilizar o meu fluxo de CRM não só para aquisição de cliente, mas também para fazer um acompanhamento mais aproximado e utilizar dos gatilhos automáticos para ter esse contato mais próximo. Ou seja, eu quero me certificar que o meu cliente está sendo bem atendido e que está seguindo, né, o planejamento que eu desejo. E assim, ó, imagina o quanto de mão de obra que você está tirando em cima da sua equipe. Ou seja, economizando tempo, consequentemente dinheiro e mantendo um padrão do seu processo automatizado, né? É padronizado. Então, as mensagens são padrões. Então, vou dar um exemplo. Aqui você pode mandar mensagens automáticas para o seu cliente, onde os scripts, ou seja, os espaços do CRM, completam com os dados do cliente. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai mandar uma mensagem, você pode fazer o seguinte, ó, olá, nome do cliente. Por quê? O CRM vai puxar esses dados e vai mandar automação. Então, se tiver tudo preenchido correto, ele vai preencher esses campos e vai mandar uma mensagem mais calorosa para ele, ou seja, mais pessoal, com base no que você aplicou. Avançando um pouco mais, eu estou falando de funil de onboard de cliente. Eu posso tentar aqui também um funil de recuperação. O cliente pediu cancelamento. Você pode ter um funil de recuperação de lead. Posso colocar aqui entrada de cliente, é a primeira etapa. Eu posso ter uma segunda etapa aqui de negociação. Eu posso ter lá, em vez de ser ganho ou perdido, ainda ter o perdido. E eu posso ter o recuperado. E aí, né? O que acontece? O cliente pediu cancelamento, eu mando o meu cliente para cá. E aí, aqui, eu posso ter uma tarefa para acompanhamento ou até relatório do cliente para entender qual que foi a situação e mandar um e-mail para ele personalizado, tentar uma chamada, né? Uma chamada online para tentar resgatar esse nosso cliente para cá. E aí você ter também lá no final, saber quantos dos leads que entraram num processo de perdido, no caso, né? Que pediu cancelamento, quantos você conseguiu recuperar, quantos foram recuperados e quantos foram de fato perdidos. Então é mais um funil que você pode aplicar. Eu tenho um outro funil voltado para venda, que é o quê? Recuperação. Eu coloquei de cancelamento lá, vou colocar leads. Eu vou colocar tipo leads frios. Ou seja, esse nosso cliente que entrou lá no processo comercial, em algum momento ele falou o seguinte, cara, eu não quero. Então ele veio aqui para proposta, foi para follow-up e por algum motivo ele não fechou. Ele veio para perdido. Então o que eu posso fazer? Eu posso ter um funil aqui para tentar esquentar esse lead. Então eu faço o quê? Eu tenho aqui, posso fazer aqui, ó, mês 1, mês 2 e, 2 e assim segue. Então o que eu faço? Aqui eu tenho mensagens, e-mail e WhatsApp automatizado, tá? Aqui é a mesma coisa. Jogo para cá e o que eu faço? Quando esse lead ele cai em perdido, eu automaticamente conecto esse funil para cá. Então, o que vai acontecer? Periodicamente, o meu lead ele vai receber essas mensagens e eu tentar resgatar esse contato. Isso eu já aplico aqui, tá? Independente até... Não vou dizer independente do CRM, mas a maioria dos CRMs é para poder fazer esse processo. Se não puder, entre em contato com a gente que a gente trabalha com CRM. Mas aqui eu tenho, né? A recuperação do lead e lá no final eu vou ter
perdido e vou ter o ganho. E onde eu mais vejo o pessoal errar é o seguinte, não planejar, não fazer esse esboço, colocar no mapa mental e não ter clareza do processo. Então é importante que antes até de você escolher o CRM, é ter clareza no que você vai aplicar. Vai facilitar até para quem for implementar. E se você não sabe, está precisando de suporte, entre em contato com a gente que nós podemos ajudar. E se esse vídeo ajudou, não deixe de se inscrever no canal. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo o mais breve possível, ok? Valeu, até mais!